Quando a tecnologia e o dinheiro tiverem conquistado o mundo, quando qualquer acontecimento em qualquer lugar e a qualquer tempo se tiver tornado acessível com rapidez, quando se puder assistir em tempo real a um atentado no Ocidente e a um concerto sinfônico no Oriente, quando o tempo significar apenas rapidez online, quando o tempo, como história, houver desaparecido da existência de todos os povos, quando um esportista ou artista de mercado valer como grande homem de um povo, quando as cifras em milhões significarem triunfo, então reviverão como fantasma as seguintes perguntas: para quê? Para onde? E agora? A decadência dos povos já terá ido tão longe que quase não terão mais força de espírito para ver e avaliar a decadência simplesmente como decadência. Essa constatação nada tem a ver com pessimismo cultural, nem tampouco com o otimismo. O obscurecimento do mundo, a destruição da terra, a massificação do homem, a suspeita odiosa contra tudo que é criador e livre, já atingiu tais dimensões que categorias tão pueris como pessimismo e otimismo já haverão de ter se tornado ridículas. A utopia liberal é a utopia do progresso móvel, né? O avanço, a utopia da inovação, a utopia da disrupção, né? A utopia de que você vai cada vez mais criar modos de vida em que as pessoas serão o que elas querem. Eu diria que talvez a melhor forma de definir a utopia capitalista liberal de mercado hoje é: eu posso ser o que eu quero. Enquanto que uma vida real, né? A realidade está mais no lugar de eu posso ser o que dá para ser, certo? Uma vez que tem vários limites para a realização disso, a utopia desse capitalismo hoje em dia é a utopia de que eu posso ser o que eu quiser ser. Portanto, é uma utopia que tem um elemento social, econômico, e que tem um elemento individual, de um indivíduo que é um super-homem, uma mulher maravilha, cheio de potências e que vai arrombar a boca do balão. Não resta dúvida. Olha, na história da filosofia, a ideia de felicidade, sem entrar aqui no mérito das traduções, senão a gente fica aqui uns 3 anos falando das traduções, do que significa a palavra felicidade. Vamos fazer uma aproximação. Existem várias formas de entender felicidade. Existe felicidade religiosa, por exemplo. Vamos começar por uma bastante estranha para quem não é religioso, que é a ideia de uma certa beatitude, um certo transe místico, né? De contato com Deus, assim. Então existe uma felicidade de alguma forma espiritual. A felicidade da filosofia já foi vista como a ideia de você escapar do desejo, né? De você não ser um escravo do desejo, por exemplo. No sentido, se você pensar no sentido epicurista clássico, né, grego, ao invés de você ficar realizando o desejo, você conseguir não ser escravo do desejo. A felicidade pode ser compreendida também no sentido romântico, quando duas pessoas se encontram, se apaixonam e ficam juntas. Então é uma felicidade aí que é uma felicidade bastante relacional, né? Que tem a ver com a possibilidade de você viver com a outra pessoa junto com você, né? Existe a felicidade hoje muito comum, que é a ideia de você realizar o seu desejo. Seja esse desejo sexual, seja esse desejo material, de você comprar alguma coisa. Eu acho que a felicidade, um dos entendimentos de felicidade mais comuns que a gente tem hoje é a ideia de você ter capacidade de comprar o que você quer.
Mas também existe uma ideia de felicidade que é você conseguir ser o que você quer. O que é mais ou menos verdade. Acho que existe um certo espaço no mundo liberal, moderno ou pós-moderno que a gente vive para quase, em alguns casos, uma certa experimentação, né? Dos modos de se viver. Agora, a felicidade como produto especificamente da propaganda, que é claro, né, essas propagandas que aparecem família super feliz, desde a margarina até as propagandas de banco, em que o céu está sempre azul e que as pessoas estão sempre olhando para o horizonte e que as crianças são sempre saudáveis e os casais estão sempre se entendendo e que tem casais, cada um de 80 anos, super apaixonados, né? Existe hoje quase uma tendência de você vender muito mais um certo estado de espírito do que o próprio produto. Propaganda de carro, por exemplo, muito claro, né? A venda de um certo estado de espírito, principalmente em carros associados à natureza e coisas assim. Então, eu acho que a felicidade, sim, no mundo contemporâneo, se transformou num produto. E eu diria mais uma coisa, eu acho que, em certo sentido, às vezes até a felicidade se transformou numa coisa meio brega, né? Tipo, sei lá, propaganda de cruzeiro, gente querer ficar dentro de um barco com 500 mil pessoas no pescoço, gritando em cima de você, ou você pegar uma fila de 1h30 para entrar num parque e ficar meia hora dentro do parque com gente pulando em cima de você, passando de bicicleta por cima de você. Aí não é tanto propaganda. Eu acho que existe um certo furor, né? Por conta de um tédio generalizado e por conta, muitas vezes, de uma vida bastante sem tesão no dia a dia, trabalho. E é muito difícil mesmo manter, porque a vida muitas vezes é um massacre. Mas eu acho que tem uma coisa assim, sabe, de um certo descuido para consigo mesmo. Porque uma pessoa pegar uma fila de 1h30 para ficar meia hora num parque, num domingo cheio de gente, eu acho o fim da picada. Assim como eu acho o fim da picada alguém ficar trancado num negócio no meio do mar, apertado, com gente às vezes grossa enchendo o seu saco e dizer que isso são férias felizes. Você nunca ganha tudo. Quando você ganha uma coisa, você perde outra. É sempre assim. E a ideia de que você pode, de fato, ganhar tudo que você quer e ser feliz, ou você é um psicopata, ou você é um puta do ignorante, ou você é um puta do mentiroso, né? Ou simplesmente você está fazendo propaganda, fazendo marketing. A gente vivia em nome da segurança de modo normativo no universo do Freud. A gente abriu mão dessa segurança em nome de ser mais livre. Só que aí, quando a gente fica mais livre, a gente se sente desamparado. Então, a gente quer segurança, mas se a gente quer muita segurança, a gente sente que perdeu a liberdade. Segurança é a mesma coisa que estabilidade para o Bauman? É, segurança, estabilidade, previsibilidade, uma vida organizada, né? Ao mesmo tempo, se você abre mão da segurança plenamente porque você quer ser livre, então você começa a sentir uma certa desordem. Daí ele passa para o plano social. Lembra que eu falava que essa discussão, ela incide sobre a noção de contrato social. Ninguém descobriu a regra de ouro, que é como construir uma sociedade, uma vida em que você tem a quantidade certa de segurança e a quantidade certa de liberdade. Você não consegue isso no plano individual plenamente. Você fica fazendo curso para saber como fazer isso, coach, o diabo 4. E no plano social, você está sempre numa tensão entre, se você for inclusive para o plano das relações econômicas, um Estado que tenta garantir alguma segurança para a população, que o Bauman sempre refletia sobre o welfare state inglês, o estado de bem-estar social inglês, ou o mercado que opera em cima da liberdade. Quer dizer, a gente nunca sabe exatamente como colocar uma coisa do lado da outra. Está sempre, o ponto nunca é claro, nunca tem equilíbrio. E na vida pessoal também, né? Quando você quer, às vezes você está se sentindo livre, aí você gostaria de ter alguém com você. Quando você tem alguém com você, você tem que negociar, o filme que assiste, o restaurante que vai, o que você vai fazer no final de semana, no seu dia a dia de trabalho. Ou você abre mão disso tudo e fica sozinho. Só que quando você fica sozinho, você de repente pode descobrir que a grande vantagem de ficar sozinho é no banheiro de porta aberta só.
Eu sei que tem temas que se você posta tal coisa tem muito mais engajamento e tal, mas eu não sei eu não sei o que acontece. Eu sei que tem gente que já tentou me cancelar, mas eu sempre vejo como uma coisa meio besta, porque se eu não tomo conhecimento, me cancelar do quê? É. Né? Então, Você não é seu público, né? Ele é, vai te cancelar como? então, assim, cancelar seria fazer eu perder o emprego da Folha, da TV Cultura, perder emprego da PUC, da FAAP, que algumas pessoas já tentaram em relação à mídia, não às universidades enquanto tal. Mas Já tentaram ligando, mandando. já teve situação de gente não pedindo a cabeça, literalmente, mas falando mal, xingando. Isso continua É o acontecendo. famoso, olha só o que ele falou, né? É alguma coisa assim, ou se ofendeu por isso, se ofendeu por aquilo. Mas eu, especialmente, por temperamento, eu não me preocupo muito com isso. Então,